Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês. E vamos ver hoje Teorema de Tales de Mileto. Vai ser massa a aula de hoje. Essa aula promete, hein? Fica ligadinho aí, pega logo tua caneta, teu lápis, tua borracha pra gente andar na aventura aí de Tales de Mileto. E futuramente a gente vai ter umas aulas com alguns professores aqui falando sobre Tales, sobre a história desse cara maravilhoso. Esse cara que pensou em meio que não tinha tecnologia nenhuma e aí ele desenvolveu aí o raciocínio de Tales. E um desses raciocínios a gente vai ver na aula de hoje. Mas antes a gente vai lembrar um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo, que foi tema da última aula nossa. E a gente vai finalizar aquela parte e vai começar o Teorema de Tales de Mileto. Está comigo hoje Karen, nossa intérprete de Libras aí, show de bola, arrasando aí essa aula e abrilhantando aí ainda mais Karen Eduarda, Dudinha, exatamente, para poder outras pessoas conseguirem alcançar essa aula tão importante aí, a presença dela nesta aula. E vamos embora aí desenvolver que a gente vai andar aí numa boa aí essa aula. Então já organizou aí todo o teu ambiente de estudo, tudo direitinho? Vá, aproveita aí que Ricardinho vai fazer com que você tenha uma percepção massa a respeito desse conteúdo. E esse assunto também é daqueles que você precisa saber lá no 9º ano, para poder ter um bom desempenho aí na sua escola e também nas suas provas externas. Sempre digo a vocês, prova do ETE, prova da Escola Técnica Estadual de Pernambuco, prova do IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, cai muito o Teorema de Tales de Mileto e você precisa saber. Aproveite essa oportunidade e aí a gente vai desenvolver esse conhecimento. Essa aula passa na TV Nova, isso mesmo, canal 22.1, você está assistindo aí Ricardinho Matemática, transmitindo para você aí esse conteúdo a respeito do Teorema de Tales. Você está assistindo aí, ó, dá aquele show, hein? Isso, aquela TV grande lá assistindo o Ricardinho aí nessa aula, que moral, hein? Você também pode assistir pelo aplicativo e vou dizer a vantagem para você de assistir pelo aplicativo. A vantagem é você ter aqui Ricardinho para responder a tua pergunta direto. E você pode conversar com o Ricardinho numa boa, dar sugestões. E vai ser massa que lá tem vários conteúdos específicos, não só esse de hoje e outros. E tu ainda não tem esse aplicativo não? Eu não acredito não. Tu vai pegar teu celular agora. Pega lá agora. Vai, corre. Isso. Pega o celular, coloca na câmera, aponta aqui para esse QR Code aqui, ó. Isso. E tu vai baixar o aplicativo Educa Recife, esse aplicativo que vai te ajudar a ter vários conteúdos específicos, vai ser massa. Tu pode acessar ele também pelo computador. Isso, coloca lá Educa Recife no Google e vai o IPTV dele lá específico você vai acessar, colocar a tua matrícula, a tua senha, tua data de nascimento, teu CPF, tu vai conseguir acessar aí numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Esse aplicativo é bom porque tem aí organizadinho aí por área, assim, ó, bem direitinho, ó, 6º ano, 7º ano, 1º ano, você que é 9º ano. Tem um Onda Tech, lá também é aquelas aulas específicas para aluno do 9º ano que vai fazer a escola técnica, então é importante você assistir, que também é presente aqui, né, no YouTube, também que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e aqui no aplicativo, tá bom? A gente vai falar sobre isso já. Ó, falando aí nisso, tem uma professora comigo hoje, eita, a professora Marta Lopes, ela vai estar presente aqui dando aqueles comentários e o que você sugerir, também ela vai falar para mim. Professora Marta, fala com meus queridos alunos do 9º ano. Olá, coleguinhas do 9º ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, espero que vocês estejam bem. Vamos aprender bastante hoje com o professor Ricardinho Matemática. Vai que é tua, Ricardinho. Eita, Tales de Mileto chegou! Tô brincando. Queria eu ter 1% aí, 0,005% da inteligência desse cara. Show de bola, Tales de Mileto, a gente vai começar hoje. Mas a gente antes vai lembrar um pouquinho aí do YouTube. YouTube lá tem uma playlist completa, porque você que não é da rede consegue também acessar aí as aulas do Educa Recife. Vá no YouTube, Educa Recife, dá aquele like, se inscreve no canal e procura a playlist do 9º ano. Aí você vai ver as aulas de Ricardinho e de outros professores também aqui do Educa Recife. Ricardinho, eu tô com problema lá em fração, eu não lembro fração. E vou precisar lá em Teorema de Tales. Vai lá no 6º ano, no 7º ano, lá no Educa Recife, no canal, tem também aulas a respeito de frações e outros conteúdos. Ricardinho, eu queria ver uma aula de inglês. Tem a professora ali, ó, top das galáxias. Você vai achar aquela aula massa da professora.
Show de bola. Eu quero ter aula de ciências, aula de inglês, aula de matemática, qualquer disciplina específica que tenha aqui no Educa Recife, na sua grade curricular, na sua escola, você vai estar aqui no canal. Vai perder tempo? É de graça, é tudo para você aí ter o desempenho melhor. Acesse o canal, se inscreve lá e dá aquele like na aula. E pode comentar também a respeito dos conteúdos lá. Professor, eu tenho dúvida disso, daquilo outro, que Ricardinho também vai falar. Aula passada a gente falou sobre relações métricas no triângulo retângulo. A gente falou que tem algumas fórmulas específicas e essas fórmulas a gente vai aplicar em cada situação, problema do nosso dia a dia. É isso aí. Então, a gente viu as relações métricas no triângulo retângulo, que triângulo retângulo nada mais é do que um triângulo que forma 90 graus. Então, vamos lembrar aí um pouquinho. Eu tinha aí essas 5 fórmulas, mais uma que era a fórmula a respeito da hipotenusa, que o A era o somatório de M mais N, e tem essas 5 fórmulas específicas que a gente trabalhou na aula anterior. E aí eu botei aí um problemazinho na aula anterior, que foi para descobrir o valor de Z. Z era igual a 16 vezes... Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25, porque eu tenho que escolher qual fórmula eu iria usar nesse problema. Se você quer assistir essa aula completa, está no YouTube lá, você pode assistir a respeito desse tema, relações métricas no triângulo retângulo, parte 2, tem a resolução desse problema completo e de outros também. Então, Z ao quadrado, por que Z ao quadrado, professor? Porque esse Z representa a altura, equivale à multiplicação das projeções, que é MN 1625. Então, Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25, que é 400. Então, Z é a raiz quadrada de 400. Ricardinho, o que é raiz quadrada mesmo? É o número vezes ele mesmo que dá o valor da raiz. Então, 16 vezes 25 dá 400. Então, qual é o número vezes ele mesmo que dá? 400 é 20. Então, 20 vezes 20, 400 é o valor de Z. Isso foi na aula passada, tá bom? Só que hoje a gente vai falar de Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um estudioso maravilhoso, veio dessa escola pitagórica. E depois a gente vai ter uma aula específica falando dele, tá certo? Podem me cobrar aí que vocês vão ter essa aula falando de Tales de Mileto, falando de Pitágoras, desses filósofos massa. E aí vocês vão observar que foi o primeiro filósofo que estudou aí essa parte. Só que tem um detalhe, esse cara, ele não tinha recurso. Lembra da história para descobrir a altura lá do triângulo retângulo? Ele ia pro sol do meio-dia. Eita, esse cabra era o sol do meio-dia. E ia ver lá a sombra específica para poder ter as relações. Aí dessa vez ele, além de descobrir a relação da altura, né? Que ele perceber, ele viu lá que tinha a pirâmide, era muito alta e ele não conseguia fazer a medição. Detalhe, na época não tinha como medir, não tinha fita métrica, não tinha régua, não tinha nada. E aí o pedaço de estaca ia medindo a altura dele, a altura da sombra, que foi a aula passada também falando sobre sombra. E ele não tinha como medir a altura da pirâmide. E até hoje eu fico me perguntando se esse cara era desenrolado demais. Porque como é que ele ia medir a altura daquela pirâmide inteira? Era difícil, né? E aí ele pensou, se eu estou aqui no sol do meio-dia, e aí eu estou vendo uma sombrinha aqui, ó. Ó, você mesmo está percebendo aqui, ó, uma sombra de Ricardinho. E aí, quando percebeu a sombra dele, ele disse, então a pirâmide também tem uma sombra. Então, eles são proporcionais. Então, tu pode dizer que a altura da pirâmide está para a altura de Ricardinho, assim como a sombra da pirâmide está para a sombra de Ricardinho. Isso é o que ele pensou lá em Tales, né? Então, vamos pensar aí, o pensamento dele foi assim, ó. Então, ele olhou lá a pirâmide e viu, nossa, como é que eu vou medir essa altura aí? Não tem como. Aí vamos ver. A gente foi passando aí e percebeu que quando colocou Tales lá, ele tinha uma determinada altura e ele não ia descobrir essa altura específica. Aí ele foi, tá, mas diante do sol eu percebo que existe algo chamado sombra, né? E ele colocou uma sombra lá da pirâmide e aí ele percebeu que essa sombra, ela conseguia ser descoberta de alguma forma. E aí como é que eu ia descobrir essa sombra? Através do sol. E esse sol aí se vai desenvolver. Aí ele pensou assim, já sei o que eu vou fazer. O sol do meio-dia vai bater na pirâmide e vai gerar uma sombra específica. Vê o inteligência do cara. E aí tem uma sombra, olha. Esse Tales era show de bola. E aí ele percebeu que tinha uma altura e tinha uma sombra. E nele também, ele é uma determinada altura e tem uma determinada sombra nele também.
Olha aí que massa. Esse cara é show de bola. Então, esse sol que ele está usando é porque é uma luz, tá bom? Mas podia ser sol, podia ser uma lâmpada que está refletindo o Ricardinho. Vocês vão observar que atrás de mim também pode fazer sombra, ó. Tá bom? Essa sombra é uma luz que está em cima de mim e está refletindo aqui atrás. Então, observe isso aí, que ele está querendo colocar. A altura está para a sombra. Então, quanto mais sombra, eu tenho mais altura. Né? Ele vai percebendo isso e vai desenvolvendo. Mais sombra, mais altura. Menos sombra, menos altura. E foi desenvolvendo aí numa boa. Então, vai colocar assim, ó. Menos altura, menos sombra. E ele foi percebendo isso no dia a dia, estudando, né? Então, ele foi fazendo essas relações que a gente vai montar aí, como é que vai resolver essa problemática de Tales de Mileto. Então, bora pensar aí. Tales pensou assim, tal data, tal horário, eu vou colocar o Sol lá, naquela pirâmide, colocar não, que o Sol já está lá, né? Misericórdia. Ele vai perceber que o Sol vai bater na pirâmide e vai ter uma sombra específica. E aí eu quero descobrir que altura vai ser essa, mas a sombra ele consegue medir. Então ele fez isso numa data, fez isso em outra data e percebeu que dava o mesmo valor quando dava aquela mesma data. Então a pirâmide ele desenhou e colocou lá uma altura específica. E essa altura vai gerar uma sombra específica para essa altura. E aí vai ter um Lzinho, não é? Específico. E esse L é os lados de um triângulo, por exemplo, que a gente vai montar. Quando a aula passada a gente viu que quando fecha o triângulo é a hipotenusa. Mas por enquanto só tem um Lzinho, o lado do triângulo. E aí, como é que ele foi descobrindo aí aos poucos? Ele percebeu que tem a altura e tem uma sombra da pirâmide e tem a altura dele e a sombra dele. E o que é que ele está percebendo? Que a sombra dele e a sombra da pirâmide dá para calcular, dá para medir através de um tronco, um pedaço de madeira. Ele, ó, a altura de Ricardinho é pegar um pedaço de madeira. A altura da sombra, a distância da sombra de Ricardinho é um pedaço de madeira. A sombra da pirâmide também dá para um pedaço de madeira. Ele ia medindo lá porque ele não tinha medições. Mas e a altura de lá, da pirâmide é como? Aí ele fez uma proporcionalidade. Olha, esse cara é inteligente demais. E aí ele percebeu que a sombra da pirâmide está para a altura da pirâmide, assim como a sombra do objeto está para a sombra do objeto. Tales, show de bola, o cara é maravilhoso o pensamento dele. E a sombra está para a pirâmide, assim como a altura da pirâmide está para a sombra do objeto, assim como para a altura do objeto, e fez essa proporcionalidade, meio pelos extremos. Né? A gente vai perceber isso aí. Olha o desenho que ele pensou. Se eu colocar minha altura e colocar uma sombra, eu posso projetar tipo um triângulo menor. Observa como ele teve um desenho. E se eu colocar a altura da pirâmide, aí eu posso perceber a altura do triângulo maior. E comparar dois triângulos. Foi o pensamento dele que ele teve aí para poder montar. Então, aí observa que ele tracejou uma linha, né, da distância da onde ele estava até lá na pirâmide e da onde ele estava para a sombra dele específica, que era quando ele podia projetar. E ele traçou retas paralelas para eles, para poder você conseguir montar aí a estrutura. Então, retas paralelas, o que é isso, Ricardinho, reta paralela? São retas que não se cruzam, que não se tocam, observa. E é obrigatório não se tocar, porque senão vai cruzar entre eles lá na frente e vai dar errado, né? Os valores. Bom, e aí ele colocou reta perpendicular, que forma 90 graus, por retas paralelas, e foi montando aí o teorema dele, que é chamado Teorema de Tales, um dos teoremas que é Tales. Então, essas retas paralelas, cortadas por duas transversais, ou seja, formando 90, possivelmente em alguns casos 90 graus e outros não, aí ele tem aí, ele chamado Teorema de Tales. Só que essa transversais dele é chamada de altura, e quando for altura, forma 90 graus, né? Quando for nesse caso da pirâmide, 90 graus. Então, Tales pensou assim, ó, olha só, retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Então, pensa comigo para você memorizar. Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Olha aí, olha, combinando para você. Então, vai colocar retas paralelas cortadas por transversais. O resultado vai ser possíveis valores proporcionais. Então, pensa nisso aí. Como é isso na prática, Ricardinho? Olha um desenho aí. Eu tenho parecido uma escada aí para você. Então, retas paralelas e eu corto duas transversais. E aí eu tenho A linha, B linha, C linha. Olha aí, você vai ter aí as retas paralelas, que é reta R, ST. Lembrando, as retas paralelas, elas têm que ser letras minúsculas. Observe que o R, o S e o T são letras
minúsculas, tá bom? E aí, A e B também são letras minúsculas. Agora, os pontos específicos colocou letra maiúscula. A linha, B, B linha, C, C linha. Tem aí o link aí que foi tirado essa imagem lá da Infoescola. Bom, e aí retas paralelas, ou seja, eu vou ter aqui algumas retas cortadas por segmentos transversais, você vai perceber isso aí. Ó, tem esse A, tem um B, tem uns espaços específicos que eu vou calcular, que vai chamar de X, de Y, de Z, futuramente quando for um problema matemático, tá bom? Então tem outro espaço, tem outro lado. Então um lado está para um, ou seja, de A' até B' é proporcional de até B' a C'. A gente vai perceber isso com números, para a gente perceber como é que faz isso aí. Então retas paralelas, cortadas por transversais, dá um segmento proporcional, ou seja, é equivalente para poder desenvolver. Ricardinho, como é que eu resolvo isso? Como é que é na conta, como é na prática? A gente está aprendendo a parte teórica, está desenvolvendo, e a gente vai ter outras aulas também falando de conta a respeito disso. Mas por enquanto a gente está aprendendo a parte teórica, como é que monta para poder gerar. Então eu posso dizer que também na situação de uma questão, A para B está para A' para B', tá bom? Eu posso fazer dessa forma. E também BC está para B', C'. Eu posso montar proporcionalmente vários tópicos para poder desenvolver. Então eu posso colocar aí, ó, BC, B', C', tá bom? Então eu estou botando aí a proporcionalidade. Ó. Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Fica sempre isso na mente para poder desenvolver, tá bom? E aí, pensa assim comigo. Pensa comigo agora aqui assim. Como é que eu ia descobrir os valores aí, Ricardinho, está dizendo isso para mim? Ó, se eu botar um número ali entre A e B, e se eu botar um valor entre B e C, entre A' e B' e entre B' e C', como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou pensar? Até botei um símbolozinho aí de comentários que você pode deixar comentários aí a respeito disso. Como foi esse pensamento de Tales de Mileto? Quão ele era a importância aí, ele ir ao sol do meio-dia, perceber uma sombra e desenvolver. Veja como que ele era naquela época, né, que não tinha recurso nenhum. Nós, hoje, o que é que estamos fazendo aí para a ciência ter uma evolução? Vamos pensar um pouco nisso, vamos estudar um pouco, vamos amadurecer aí nossas ideias para a gente também contribuir para futuramente as pessoas estar estudando nossos teoremas, quem sabe, nossas ideias, né, nossos relacionamentos com a disciplina. Então veja aí, para que serve o que ele falou? Olha, se tiver um exemplo desse, que sempre cai no IFPE questões como essa, observa na tela aí, sempre cai nas provas. Sempre cai. Ele bota lá um quarteirão e ele quer descobrir a distância de um ponto ao outro, de uma garagem, de um espaço físico, de um ponto até o outro. Ou seja, ele tem aí ó, uma rua B que tem a distância de um pontinho ao outro é 20 metros, depois tem 25, depois 40. E depois ele diz assim, em cima é 28, aí ele tem X e Y. Quem é o valor de X e quem é o valor de Y? Como eu posso fazer? Observa que parece aí duas retas paralelas, duas não, nesse caso tem 1, 2, 3, 4 retas paralelas, cortadas por transversais, tem transversais cruzando elas entre si. Então, bora ver como é que a gente monta isso aí. Ó. Lembrando, retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Então, no dia a dia, a gente vai perceber isso. Ó. Tem aí paralelas, está vendo aí, ó, pontilhadas de forma vermelha, tem 1, 2, 3, 4, e eu tenho transversais cortando entre elas, que é essa outra vermelha que está chegando aí. Tem que perceber isso para poder fazer o cálculo de teorema de Tales, tá bom? Então, um croquis ou um mapa, mais ou menos, que você já viu aí da sua cidade, você pode ter visto isso aí. Para saber a distância de um lugar para o outro, no mapa, você consegue desenvolver através disso aí, tá bom? Percebendo que são retas paralelas cortadas por transversais, para obter segmentos proporcionais. Então, eu estou colocando de vermelho aí para vocês perceberem onde está cada um deles, tá? Em pezinho tá as retas paralelas que não se cruzam e transversais, ó, eles cruzaram e observe que lá na frente eles vão se cruzar sim. Podem se cruzar. E como é que eu calculo, Ricardinho? Ó, eu tenho uma medida lá e tenho outra. Eu tenho 28 e tenho 20. E eu posso estar um em cima, outro embaixo. Então eu posso dizer que 28 está para 20. Posso dizer isso, tá bom? Sem problema nenhum, porque está proporcional. E posso dizer que x está para 25. Porque está o x em cima e o 25 embaixo. Eu posso também dizer isso, que o x em cima está para o 25 de baixo.
Também eu posso dizer que o y está para o 40. Posso também, não tem problema, porque estão proporcionais. Então, eu vou dizer lá, o y está para o 40. Então, você percebe aí que quando são proporcionais, você consegue desenvolver. Ricardinho, e agora, que tipo de cálculo eu vou fazer? Aí você faz proporcional, meio pelos extremos. Ó. Eita, professora Tânia. Tânia, não, já falei errado. Ó. Professora Marta. Eu troco o nome aqui de professor, misericórdia. Professora Marta está comigo. Professora, mas fala nisso, vamos lá. Quebrar o gelo aqui, né? Tá vendo a importância do Teorema de Tales para a gente fazer as medições de ruas, para botar tudo proporcional, tudo direitinho, não é isso, professora? Ajuda muito na topografia, no trabalho da prefeitura, no levantamento dos lotes, é muito importante esse tema. Show de bola, estou falando com engenheiro é top das galáxias. Show de bola. Ó, então 28 está para 20, assim como x está para 25 e y está para 40. Pensa comigo, bebê. Eu quero saber apenas o valor de x, só x. Não precisa usar o y agora, porque todos são proporcionais. Então, só vou usar o 28, 20 e o x, 25. Só esses dois aí. Depois eu uso o y. Ricardinho, e pode isso aí, Ricardinho? Pode, bebê! Bora lá, eu vou pegar 28 sobre 20 e x sobre 25 e especificar ele. Eu vou calcular isso aí. E multiplicar cruzadinho, cruzadinho, cruzadinho. Vai ficar 20 vezes x igual a 28 vezes 25. E aí vai ficar igualzinho, ó. A gente vai fazer a proporcionalidade. 20 vezes x dá 20x. E 28 vezes 25, a gente vai fazer a continha. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, 700! Rapidinho. Ricardinho, como tu é rápido, também. A tecnologia ajuda, né? É, papai. E qual é o valor de x? Ó, x é igual a 700 dividido por 20. O 20 está multiplicando, passou dividindo. Ou 20 vezes quanto que dá 700? 35. Então, tu já descobre aí, como a professora Marta falou, que o espaço de x aí é 35. Se fosse uma distância no mapa da prefeitura, seria 35 metros aí a distância de um ponto ao outro. Ricardinho, e para eu descobrir o valor de y, ou você vai especificar o x sobre 25 e o y sobre 40, ou também 28 sobre 20 e y sobre 40. Portanto, que você coloque os dois, o desconhecido mais o outro que é conhecido. Ricardinho, e pode botar o x? Pode, porque agora eu já sei que x é 35. Aí pode substituir o valor de x por 35 numa boa, sem problema nenhum. Você consegue desenvolver. Bora ver aí. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho toda ela montada, tudo direitinho. E aí eu posso especificar duas. A que é conhecida, 28 sobre 20 e y sobre 40. Mas, Ricardinho, tu dissesse para mim que poderia dizer que x é 35. É, pode, eu já sei que o valor de x é igual a 35. Se eu quisesse usar aquele outro também, eu poderia. Sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos montar aí. 28 sobre 20 está para y sobre 40. E aí, vamos multiplicar cruzado novamente. Ou seja, 20 vezes x dá 20x. E 28 vezes 40. Quando você multiplicar 28 vezes 40, vai dar 1.120. E aí, você divide 1.120 por 20. E aí vai obter o valor correspondente a 56. Então, um espaço da rua tem 35, se fosse uma rua aí, né? Específica. É uma rua, né? Em si. Um espaço dessa rua é 35 metros e o outro vai ser 56 metros. Para que eles sejam proporcionais. É necessário, para ser proporcionais, conseguir desenvolver. Tá vendo aí, Marta, a importância aí da proporcionalidade, não só em regra de 3, o cálculo, para que serve, não sei o quê. Olha aí, na geometria também sendo aplicado aí a proporcionalidade. Isso mesmo. É bom que os assuntos de matemática, eles se conversam, um complementa o outro. A gente está sempre revendo. E o conjunto é que forma a matemática desses assuntos. Com certeza, né? Então a gente vê aí a importância que no 7º ano você começa a ver esse assunto de proporcionalidade, no 8º aprofunda, no 9º já está aplicando ele a geometria numa boa, sem problema algum. Então 56 é o valor de y e o valor de x equivale a 35. Então uma situação problema você consegue desenvolver, você consegue resolver aí com tudo, sem problema nenhum. Bora pensar aí um pouquinho, ó. Eu tenho aí essa rua, eu tenho as proporcionalidades. Se eu quisesse saber se realmente é proporcional ou não, eu substituo
o x por 35, o y por 56, faço as simplificações de frações e vão ver que são frações equivalentes, já que são proporcionais. Se ele não der a equivalência, professor, o que é equivalência? É que se você simplificar os valores, vai gerar a outra fração. É isso que a gente chama aí de equivalência, tá bom? Então, retas paralelas cortadas por transversais determinam os segmentos proporcionais. Não esquece isso, meu querido aluno do Teorema de Tales de Mileto, bebezinho. Tá vendo isso na escola? Aproveita aí, Ricardinho, hein? E aí a gente vai encerrar a aula de hoje, mas sem comentar o seguinte. Se tá nessa aula, você observando que tem aí Teorema de Tales, vai cair na tua prova. Se vai cair no teu IFPE, vai cair no ETE, você vai passar com toda certeza. Então, meu querido aluno, pega esse link aí, manda para o grupo do WhatsApp dos queridos alunos, para que eles também tenham esse acesso a essas aulas. Façam os exercícios aí do livro para que vocês dê bem aí, dê aquele show. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir a sua sonhada aprovação. Imagina você lá na escola técnica no primeiro ano de ensino médio dando aquele show. Tenho certeza que isso vai acontecer. Depende muito da sua dedicação, o seu esforço é quem vai dizer para onde você vai. O que você planta, um dia você vai colher. Não é isso, Marta? Isso mesmo. Vamos plantar bons frutos e colher bons frutos também. Boa sorte a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Então, meus amores, cheiro de Ricardinho. E eu digo a vocês, vocês vão chegar lá. Se dediquem, estudem. Pode botar no comentário do YouTube aí a sua dúvida. E aí Ricardinho vai atender cada um de vocês. Cheiro e até as cenas do próximo capítulo. Fui, galerinha. Tchau, tchau.